Olá, técnica administrativa, técnico administrativo. Como vocês devem saber, no dia 30 de março acontecem as eleições para a direção do CCE. Nós somos a chapa 1, Atitude e Expressão CCE em Movimento. Ela é formada pela Mariane Stumpf, ela é professora surda no Departamento de Libras e na pós-graduação em Linguística há 15 anos. Mariane é uma das lideranças, uma das referências nacionais no processo que, a partir da UFSC, culminou com a consolidação da área de Libras, hoje em dezenas de universidades brasileiras, e, de modo mais geral, com o fortalecimento da cultura surda na nossa sociedade. Ela é a candidata à vice-direção e eu, Fábio, sou candidato a diretor. Eu sou professor no DLLV e na pós-graduação em Linguística há 27 anos, tenho larga experiência no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação, sou pesquisador, tenho atuado como intelectual público também, já tive programa de televisão sobre arte, literatura e cultura, já tive programa de rádio, já tive revista de cultura, enfim, e também atuei na área administrativa muitas vezes, fui coordenador da pós-graduação em Linguística em 2 mandatos, fui vice-coordenador várias vezes, fui representante do nosso centro no Conselho Universitário, fui diretor do sindicato local, do Sindicato Nacional dos Professores e, nos últimos tempos, fui diretor da editora da UFSC, de 2013 a 2016. Há uma cultura na UFSC muito arraigada, segundo a qual o diretor de centro, a direção de centro, ela cumpre funções burocráticas, ela é uma espécie de síndica de edifícios, não é? E a coisa para por aí. Mariane e eu consideramos que isso é pouco, que isso fica muito aquém das possibilidades do cargo. A gente quer propor uma gestão muito mais proativa, muito mais imaginativa, muito mais próxima dos técnicos, das técnicas, das professoras, dos professores, dos discentes, das discentes, uma gestão muito mais próxima das grandes questões acadêmicas e pedagógicas da universidade, em particular do Centro de Comunicação e Expressão. A gente tem uma série de propostas no sentido de transformar o CCE numa instituição muito mais vibrante, muito mais forte dentro da universidade, dentro da sociedade de Florianópolis, dentro da sociedade catarinense. Mas eu queria falar hoje especificamente a vocês sobre o que a gente tem a propor, o que a gente tem no horizonte para os técnicos administrativos. A nossa chapa, ela tem propostas especificamente dirigidas aos técnicos administrativos. Eu mencionei há pouco que nesse longo percurso que eu tenho na universidade, 27 anos, mais de um quarto de século, eu ocupei alguns cargos, não é, administrativos, eu observei a universidade de muitos pontos de vista, né? A Mariane também tem essa experiência, não é? Essa experiência diferenciada, ela já ocupou várias posições na graduação, na pós-graduação, em diferentes cargos administrativos. E uma das coisas que eu fiz, eu mencionei isso, foi ser diretor da editora da UFSC, que foi a minha última função administrativa, entre 2013 e 2016. E essa é uma função muito especial na relação com os técnicos, porque lá naquela unidade, naquela casa, na editora da UFSC, eu era o único servidor docente em meio a 15 servidores técnicos administrativos. E a gente teve a ocasião de conduzir uma gestão, uma administração extremamente democrática, transparente, extremamente ligada ao diálogo permanente com os técnicos, a um programa de formação, de capacitação dos técnicos. A gente tinha um calendário de saídas para cursos, para mestrados, para doutorados. Tudo isso era decidido e pensado coletivamente, numa relação direta de diálogo permanente com os técnicos. Eu tinha o hábito, por exemplo, de, em todas as reuniões que fazia com pró-reitores, com secretários, em todas as reuniões externas, levar comigo sempre pelo menos 2 técnicos. Não é? Eu decidia com eles quais seriam os 2 técnicos
que iam me acompanhar nessas reuniões. E a função deles não era me secretariar, não era me assessorar, era decidir comigo, não é, as deliberações todas que aquela reunião ia abordar, não é? Os técnicos participavam diretamente da gestão. Eles estavam a par, eu levava os técnicos comigo, eles me acompanhavam, eles estavam comigo para ter clareza do que estava acontecendo, não é? Em nome da transparência, para que eles soubessem quais eram as pautas que estavam sendo discutidas, qual era a direção que a negociação naquela reunião ia assumir, e a gente então, juntos, não é? Estava o tempo todo tomando as decisões. Era, de fato, uma direção colegiada, participativa, propositiva. E insisto no ponto de que, enfim, o programa de capacitação, né, que a gente criou lá, ele era estabelecido no diálogo com os técnicos e na forma de um calendário que permitia a capacitação permanente dos quadros. Ora, esse estilo de gestão, essa forma de administrar, a gente vai certamente transplantar para o CCE. Eu tive uma experiência incrível, não é? Como diretor da editora, aprendi muito com os técnicos. Vocês veem aqui atrás de mim que eu gosto de livros, né? Mas eu disse lá para os técnicos, para os colegas da editora, no final do meu mandato, que eu tinha aprendido com eles a amar ainda mais os livros por conta do cuidado que eles tinham com a produção de cada unidade, de cada exemplar, de cada obra que a editora da UFSC punha em circulação. Foi, de fato, uma experiência para mim muito, muito rica, em que aprendi muito sobre a qualidade dos técnicos, sobre o envolvimento dos técnicos, sobre como motivá-los, sobre como ajudá-los a fortalecer ainda mais a instituição. E é isso que a gente gostaria de transportar para a direção do CCE. Então, a gente certamente vai criar juntos, num diálogo com o conjunto dos técnicos, um programa de capacitação, não é? Os técnicos vão ter espaço para fazer cursos de curta duração, de mais longa duração, vão ter espaço para fazer os seus mestrados, os seus doutorados, as suas especializações, enfim. A gente vai fazer um calendário, não é? Dialogado com as unidades, dialogado com os técnicos, com regras claras, não é? Para que todo mundo tenha a oportunidade de crescer dentro da UFSC, de acumular mais conhecimento, mais capacidade técnica, mais capacidade administrativa para realizar melhor o seu trabalho. Outro elemento que a gente gostaria de introduzir nessa relação com os técnicos é uma ouvidoria para casos de assédio, não é? De assédio moral. A gente sabe que os técnicos muitas vezes ficam numa posição fragilizada diante de chefias, na relação com o público, na relação com as instâncias da UFSC, não é? E a gente quer coibir os casos, as práticas, essas práticas que têm que ser eliminadas de uma vez por todas do nosso cotidiano. Então a gente vai criar uma ouvidoria para casos de assédio moral e de outros tipos de assédio. Ora, então o que a gente pretende instalar, não é, na direção de centro é uma relação super transparente com os técnicos, uma relação que traga os técnicos para próximo do projeto da gestão, não é? Não é possível que o CCE seja forte, seja vibrante, que o CCE seja uma instituição culturalmente, intelectualmente, academicamente relevante na universidade e na sociedade municipal, na sociedade estadual, não é? Sem a participação dos técnicos, sem o diálogo permanente com os técnicos, sem a colaboração, sem as ideias que os técnicos certamente têm na cabeça e que na direção
de centro que a gente projeta vão virar projetos. A gente vai acolher esses projetos o tempo todo. De novo, eu me refiro à minha experiência como diretor da editora da UFSC. Eu tinha lá, não sei se vocês já foram ao prédio da editora, eu tinha lá uma sala muito bonita, né? Uma sala elegante, que tinha tudo para criar uma certa distância com o pessoal técnico-administrativo da casa. Mas isso era tudo que eu não queria. Então a minha porta ficava permanentemente aberta. Eu tinha uma secretária lá, não é? Que era, na verdade, uma aluna, né? Uma bolsista. E eu dizia para essa moça: não anuncie as pessoas. Se a porta estiver aberta, se eu não estiver em reunião com alguém, as pessoas entram e saem a hora que quiser. E isso era estendido a cada técnico da casa. Eles podiam entrar e sair da minha sala o tempo todo. E eu, a cada dia que chegava, a primeira coisa que eu fazia era percorrer as diferentes unidades da editora da UFSC, cada uma das mesas, além de saudar os técnicos, conversar um pouco com eles e ficar a par o tempo todo do que estava acontecendo, para que a gestão pudesse ser dividida, transparente, dialogada, para que a gente estivesse em sintonia o tempo todo. É disso que se trata, é isso o que a gente pretende implementar na direção do CCE. Atitude e expressão, CCE em movimento. Para técnicos, para técnicas, para professores, professoras e para estudantada também. Um abraço a todos e no dia 30, vote Chapa 1.